Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, para mim é uma alegria imensa. Já é o segundo culto nesse dia, amém? Eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria que você sentasse por um momento, amém? Logo após já estaremos já lendo a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja que eu amo, amém? Sempre costumo dizer com o pastor Gilson, a igreja que me acolheu tem dado a nós um crédito, uma confiança muito grande, e eu louvo a Deus por isso, amém? Sinto-me à vontade juntamente com os irmãos, porque aqui o Senhor, Ele tem falado, tem usado diretamente o pastor Gilson e também os demais irmãos, que Deus possa estar abençoando continuamente a vida de cada um dos teus filhos. Eu louvo a Deus também pela minha família, por aquilo que Deus tem feito nesses últimos dias. Eu tenho visto o agir e o mover de Deus, não tanto na vida da igreja, como também na minha, que Deus tem feito coisas que outrora não tinha alcançado diante do Senhor, e Deus Ele tem galgado de uma forma especial o ministério que Ele tem concedido a nós de podermos fazer, de pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui nesta noite para podermos usar aquilo que Deus tem dado a nós, a nossa arma, a nossa fé. Já é o segundo culto, creio que na parte da manhã Deus usou de uma forma poderosa o pastor Tarcísio, e eu sei que agora não será diferente, e logo após às 19h30 teremos mais palavra, mais Deus falando conosco neste lugar. Quem veio aqui ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Então você veio ao lugar certo, amém? Vamos colocar-se de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, o capítulo 17. Esse texto, Deus, desde a semana retrasada, Deus está me incomodando nesse texto para poder trazer algo de Deus nesse texto. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 10, o versículo 11. Depois estaremos lendo o versículo 16, o versículo 23 e o versículo 24. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais o filisteu: Hoje desafios a companhia de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 23 e o versículo 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente. Amém? Você pode se sentar, sinta nesta noite na liberdade de adorar ao Deus Criador, poderoso, soberano, e Ele está aqui neste lugar. Nesta noite, Deus me incomodou acerca desse texto, a qual todos nós enfrentamos, vivenciamos e talvez argumentamos acerca de lutas, batalhas. Mas nós sabemos, como servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, que a nossa luta, ela não consiste contra a carne ou tampouco o sangue, mas sim contra as potestades e principados que estão atuantes nas regiões celestiais.
E nós vimos que a nossa vida, ela é uma luta constante no âmbito invisível, aquele a qual nós não vemos, mas nós sentimos. E nós vimos que muitas das vezes há uma preocupação muito grande, que através do campo invisível, aquilo que está obscuro, está fora do nosso alcance, da nossa vista, nós sabemos que ele pode afetar a nossa realidade. Nós temos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos ela dentro de nós, mas através da nossa fé, nós adquirimos e fazemos proeza diante de Deus. A fé é o firme fundamento, é a base. Então, é um campo invisível, você não vê, mas você, através da sua fé, você rompe barreiras, você rompe obstáculos, você supera as suas dificuldades. Então, é o campo invisível. Nós sabemos que através do campo invisível, tudo no mundo real pode se concretizar. No princípio, lá em Gênesis, no princípio, Deus criou céus e terra. Era a vontade de Deus de criar o céu e a terra. Era algo abstrato que estava sendo concretizado através do campo invisível para a nossa realidade. Atualmente nós sabemos que todo momento, a maioria das vezes, nós, quando fomos criados por Deus, era a vontade do Pai que sejamos a sua criatura, o seu feito. E Deus, quando constituiu o homem, Ele constituiu o homem a ser tricotônomo, corpo, alma e espírito, a qual Deus tem dado-nos a oportunidade de ter corpo como matéria, alma da parte de Deus, vivente. E nós sabemos que existe em nós uma natureza a qual combatemos todos os dias. E nós temos que lutar contra ela no campo espiritual. E muitas vezes nós não compreendemos esse campo invisível, mas é um campo real. Nós vemos no texto que nós lemos, você vai entender até o ponto que eu quero chegar, que você venha compreender o mover e o agir de Deus nesta noite. Naquele momento nós vimos uma história acerca de um povo que estava na peleja, o povo de Israel. Quando Deus ordenara ali que Saul fosse até os filisteus para pelejar, o povo de Israel estava naquele lugar, naquele vale. De um lado os filisteus, do outro estava o povo de Israel. Até então, aquela batalha era uma batalha como qualquer outra. Guerreiros, todo mundo bem trajado. Talvez Saul gastara tudo ali do seu reinado acerca para que aquele povo viesse ter uma boa peleja, armamentos bons. Mas ali naquele exato momento, não havia nem sequer um momento daquele instante. Não houve um derramamento de sangue. Não houve nenhuma sequer lança, nada. Estavam todos ali somente no ponto da guerra, mas não estavam pelejando. Até então, apareceu o gigante Golias, homem guerreiro, trajado com as suas vestimentas, capacete, couraça, lança, homem de 2,10 metros de altura,
A sua lança pesava cerca de 7 quilos. O seu escudo precisava de homens para poder carregar. E até então o povo de Israel estava atormentado e preocupado, porque até então não tinha ninguém ali que poderia vencer aquele gigante. Não tinha homem ali que era capacitado para vencer aquele gigante. E aquela luta se estendeu-se por 40 dias. Golias, todo na parte da manhã, e ao entardecer, chegava-se, descia no vale, e começava a gritar: dá-me-lhe um homem para pelejar comigo. E ali eu creio que Golias mostrava o seu físico, mostrava a sua estética, a força da sua armadura, e o povo de Israel somente o observava de longe, preocupado. Meu Deus, como nós vamos vencer esse homem? Esse homem é forte, esse homem é grande, esse homem é poderoso. E ali, Golias, por 40 dias, se encontrava dessa forma, vencendo o povo de Israel através do grito. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Não, você não entendeu. Talvez o inimigo da sua alma tenha gritado, rugido contra a sua vida nesta noite, mas eu quero te dizer: maior é aquele que te chamou, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Receba esta palavra na tua vida nesta noite. Ramacalabassuri amacandarai. Você tem a promessa. Você é a promessa de Deus na terra. Aleluia. E ali permaneceu aquela luta, aquela peleja. Até então ninguém lançou nada. Somente com argumentos, somente com gritos, somente o psicológico estava sendo dilacerado do povo de Israel. E a palavra do Senhor nos fala que ali estavam os 3 irmãos de Davi: Abinadab, estava Samar, e estava o seu outro irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que naquele exato momento estavam eles coagidos no vale. E o pai de Davi pede: Davi, vai lá na guerra, desce no vale, leve aqui grãos para os seus irmãos, leve queijos, e vê como está a guerra. Eu preciso saber como está o andamento da guerra. E diz a palavra do Senhor que assim Davi fez, desceu. E Davi, talvez chegando aos seus irmãos: e aí, como está a guerra? Rapaz, vocês estão bonitos, vocês estão bem trajados. Saul deve ter gastado muito com esta guerra. Mas até então Davi não sabia a situação que estava a guerra. Não sabia que até então não existia nenhum sequer derramamento de sangue. Até então não tinha ninguém batido em ninguém. E Davi, como um jovem curioso, querendo saber de tudo, presenciar uma guerra que talvez Davi não estava, porque a sua idade era ainda pequena, ainda não estava para ser alistado ainda no exército. Ele queria conhecer e saber de tudo. Meu pai mandou saber. E aí, você já quebrou o pescoço de quantos gigantes? Como está a situação? Já venceram? Nós estamos vencendo, não é isso? Essa é a preocupação. Mas diz a palavra do Senhor que no momento que Davi estava interrogando os seus irmãos, vem Golias novamente e grita e começa a pedir
que mandasse um homem para pelejar com ele. Davi olhou, observou, analisou e começou a perguntar aos seus irmãos: quem é esse camarada aí? Quem é esse incircunciso que tem afrontado o exército do Deus vivo? Ali naquele exato momento, eu creio que os irmãos de Davi começam a dialogar: é esse camarada aí que nós estamos lutando. Mas até então, ninguém ainda venceu, porque ele está gritando de lá e nós estamos com medo de cá. E diz a palavra do Senhor, que naquele exato momento Davi, como todo homem de Deus, não tem medo de nada, não tem medo do adversário. Satanás talvez pode rugir, pode latir, pode tentar te perseguir, te caluniar, mas ele não desiste do seu propósito, não desiste da sua meta, não desiste daquilo que Deus tem prometido na sua vida. Naquele exato momento, Davi começa a lembrar aos seus irmãos: vocês lembram quando Samuel foi lá em casa e foi ungir o rei de Israel? Talvez os irmãos de Davi começaram a ficar preocupados. Esse camarada deve estar ficando doido. Nós estamos numa guerra, mediante uma luta como essa, e você vem lembrar de unção, vem lembrar daquilo que já foi passado. Mas aí Davi começa a explicar para eles, e você vai entender o que Deus está querendo falar contigo nessa noite. Naquele exato momento, Davi começa a lembrar: você lembra quando Samuel derramou azeite sobre a minha cabeça? Ali Deus começou a ungir o meu cérebro, começou a ungir os meus sentidos, o meu olfato, o meu paladar, a minha audição e a minha visão. Mas o que quer dizer isso tudo? Primeiro, Deus não vai deixar que esses gigantes circuncisos nos derrotem. Segundo, Deus também não vai deixar que eu ouço as barbaridades que esse adversário tem falado com vocês. E Deus nesta noite me ungiu para nós sermos vencedores. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Você foi ungido por Deus. Não importa o que Satanás tem dito ao meu e ao teu respeito, mas você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Receba de Deus. Receba de Deus. Porque o melhor de Deus vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. Não importa. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Satanás talvez acha que através dos seus rumores, dos seus gritos contra mim e a tua vida, que ele vai vencer. Ele está totalmente enganado. Porque a voz profética de Deus está sobre Carlos Chagas. A voz profética de Deus está sobre a igreja IERB. A voz profética de Deus está nesse lugar para falar e dizer para você: você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você veio no lugar certo. Você veio no momento certo, na hora certa. É momento de tomarmos posse. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse, tome posse nesta noite. Tome posse. A batalha pode ser difícil, árdua. Talvez Satanás tenha lutado, rugido, sapateado na sua frente e falando: já perdeu, já perdeu, já perdeu, já perdeu. Não, a última resposta ela vem de Deus. Ao meu seu respeito, não adianta. Ele pode fazer o que for, mas a última resposta vem do céu. Os céus está
olhando para você nesta noite. E a vitória está sendo enviada. A vitória de Deus está sendo enviada. Já tem endereço certo. Já tem endereço certo a sua vitória. E diz a palavra do Senhor, já para podermos resumir, porque eu não quero ser extenso, mas já vamos finalizar. Diz a palavra do Senhor que ali Saul conversou com Davi. Mas você quer mesmo? Você quer mesmo lutar contra esses gigantes? Olha bem, olha o tamanho daquele camarada. Mas espera aí, vamos ali. Foi lá, vestiu a armadura, capacete, talvez deu uma lança para Davi. Davi saiu talvez como um robô, não sabia nem andar. E ali diz a palavra do Senhor, que naquele exato momento Davi se despiu de toda a armadura, arrancou tudo. E o que eu aprendo com isso nesta noite, algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero passar para a igreja nesta noite. Talvez as pessoas olham para você e não dão crédito à sua pessoa. Talvez olham para você e procuram em você armaduras belas, procuram em você formosura bela. Mas Davi tinha algo especial na sua vida. Primeiro, a unção de Deus. Segundo, ele levava consigo a presença de Deus. Não. Você não entendeu. Pode ser o gigante que for, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, mas se você levar consigo na tua frente a presença de Deus, ele vai cair. Ele vai cair. Ele já caiu. Ramacalabassúria. Ele já caiu da sua vida. Ele já caiu. Ele já caiu. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que naquele exato momento Davi vê aquele gigante, desfiou, tirou tudo, foi lá, pegou a sua funda, pegou umas pedras num ribeiro, colocou no seu alforje e foi até o gigante. Havia uma preocupação do povo de Israel. Havia uma preocupação. E qual era essa preocupação? Homem inexperiente e um gigante dotado de vitórias. Mas algo que eu quero separar aqui nesta noite entre essas duas situações é que não tinha experiência, mas tinha a presença de Deus na vida. Segura aí. Segundo, tinha experiência, mas não tinha Deus. E aí o que acontece? Travado está a batalha. Unção de Deus sobre a sua cabeça. Deus na frente. E aí encontra-se o gigante Golias e Davi. E ali começam os insultos, que é assim que Satanás faz. Ele procura os argumentos mais baixos para poder te afetar. Ele não vem de frente, ele vem caçando argumentos fracos, rudes, para poder te derrotar. E diz a palavra do Senhor que naquele exato momento veio o gigante e começa a humilhar a Davi, a humilhar o exército do Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra do Senhor que naquele exato momento Davi somente diz algo que me chama muita atenção nesse texto: tu vens comigo com lança e espada, mas eu vou contra ti
em nome do Senhor. Alabassúria. Não precisa você estar armado, basta estar com a presença, basta você estar na presença e você vai ver. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E ali, naquele exato momento, Davi pega a sua funda. E talvez naquele exato momento começa a girar. E começa a observar, porque quando o homem, a mulher de Deus está na peleja, Deus primeiramente Ele dá estratégia de guerra. Aonde é o alvo? Aonde é o propósito? Aonde é a situação? O lugar que tem que ser acertado. E aí Davi começou a observar. Na coraça não tem lugar. Nas pernas não tem lugar, não é lugar vital. No coração não tem jeito. Na cabeça também não tem, porque tem o capacete. Mas Davi observa a fronte do gigante. E diz a palavra do Senhor que Davi olhou e mirou. E observou e lançou. E diz a palavra que foi na fronte. Um lugar que somente havia um espaço. O lugar frontal do gigante. Aquela pedra, talvez naquele exato momento, um homem de 2,10 metros de altura. Ela foi numa velocidade, como se fosse um tiro de uma bala de canhão. E derrotou e bateu na fronte, aquele gigante foi ao chão. Davi, sem saber, sem entender como ia tirar a vida daquele gigante, ele próprio passou a mão na espada e cortou a cabeça do gigante. Agora vem o melhor. Ninguém estava dando crédito a Davi. Ninguém estava colocando a confiança em Davi. Talvez muitos estavam ali olhando. Esse aí vai servir de comida para as bestas da terra. Esse aí vai servir de comida das aves do céu. Vai morrer. Mas como eu disse aqui nesta noite, a última palavra vem de Deus. Talvez o inimigo já tenha contado os seus dias na terra. Talvez Satanás já tenha proclamado o seu funeral. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Quando o Senhor não disser que vai acabar, você vai continuar vivendo. Você vai continuar pelejando. Você vai continuar, Ramacalabassúria, sendo o profeta de Deus da terra. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Receba esta palavra nesta noite. Meu Deus. Aleluia. Satanás, ele somente acha que nós estamos na peleja e somos aquele povo que está sempre de joelho. São os humilhados, são os fracos. Ao contrário disso, o reino invisível, ele é movimentado através da minha e da sua oração. Não. Eu quero finalizar esta mensagem nessa noite, profetizando na tua vida, na nossa vida. O reino de Deus é movimentado através da minha e da sua oração. Quando existe joelhos dobrados, existe vitória. Aonde existe presença, existe vitória. Aonde existe presença, existe o mover de Deus. Coloque-se de pé nesta noite. Eu navegarei, oh, aleluia, no oceano do Espírito, e ali aleluia, adorarei
nessa noite. Aleluia. Ao Deus do meu